O presidente Lula deu uma declaração para o Marcelo Shoa naquela conversa com o presidente, é esse o nome do programa? Esqueci. É isso. E em que ele falou isso aqui, vamos colocar aqui. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 4-6-4, 3-2. Não sei ninguém também. Foi o Shoa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe? Porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 4-6-4, 3-2. Não sei ninguém também. Foi o Shoa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe? Porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele. A intenção do Lula talvez tenha sido boa aí, acho que defender a integridade física dos ministros da Suprema Corte, especialmente ali no caso recente da agressão sofrida pelo Alexandre de Moraes em Roma. Agora, a intenção é boa, a ideia é péssima. A ideia é completamente assim, sem pé nem cabeça, porque o que a gente precisa cada vez mais no Brasil é de debate, tem que ser transparente, precisa saber o que vota um ministro, porque depois ele precisa, sim, devidamente cobrado. Isso é do jogo democrático. Sem isso, a gente está lascado. Quer dizer, daí em diante, nós vamos começar a vetar também como votam os deputados, ninguém vai saber. Como votam os senadores, ninguém vai saber. Como votam os juízes das Supremas Cortes, e aí vai baixando. Nós vamos para a segunda instância, primeira instância também, vai ser tudo conhecido nos autos. É algo assim que, sei lá, a ideia pode até ser interessante para que seja debatida a maneira como hoje os ministros do Supremo falam, e falam pelos cotovelos, e falam demais. Agora, o Lula, do jeito que falou, é um troço totalmente atrapalhado. É horrível isso. É uma ideia, assim, de que está, na minha opinião, querendo esconder, na verdade, a escolha desastrosa que foi o Zanin para o Supremo Tribunal Federal. No final das contas, é isso que está pegando, né, para ele. E aí ele se manifestou, se expressou dessa maneira aí, equivocada, e que dá a entender um pensamento autoritário, que a gente sabe, depois ele volta atrás, né? Não tem problema com isso, ele não é autoritário no âmago, como é o Bolsonaro, que é um ditadorzinho de gabinete, um bosta, que sempre viveu assim, golpista. O Lula sempre foi um democrata, sempre reconheceu e respeitou as instituições. Depois ele volta atrás, mas eu acho que o que está pegando mesmo é a cobrança com relação à escolha muito ruim do Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. E aí, antes de discutir isso, porque no final das contas, assim, precisa ser um debate para o que vai ser tornado público ou não no voto do ministro. O que o Lula propõe é absurdo. É absurdo. A gente tem que saber para poder cobrar, ué. A gente tem que saber como é que votou o Fux, como é que vota o Zanin, como é que vota o Fachin e todos os outros lá, os que ele indicou, vier indicar, os que vão ser indicados por outros também, porque o Lula não vai durar para sempre.
E, evidentemente, que isso demanda um debate, claro, né, que pode ser levado a cabo e deve ser levado a cabo. Agora, não adianta soluções mágicas como essas aí, de tornar secretos os votos dos ministros da Suprema Corte. Eu quero saber, você quer saber, todos nós temos o dever de saber, não é isso? Como é que isso vai ser feito? Se vai ser pela TV, TV Justiça, né? Se está se exagerando a maneira como os ministros do Supremo falam e dão entrevistas pelos cotovelos, isso é uma coisa, é muito diferente do que nós, como sociedade, termos o direito e eles terem o dever de dizer como é que estão votando em temas que são profundamente importantes para nós aqui, para o processo civilizatório de um país. Não tem país do mundo nenhum, a não ser em ditaduras, em que os votos dos ministros do Supremo não são conhecidos. É a mesma coisa, o Sérgio está falando, sigilo de 100 anos daqui a pouco. Essa ideia, não vamos saber como é que pensa o cara, no que o cara está votando, se ele está atingindo, violentando um direito do povo originário, por exemplo. Não, isso tudo fica entre eles, os uns, eles são protegidos. Pelo amor de Deus, onde é que vamos parar? Mas eu acho que no íntimo, o Lula está aí fazendo desabafo, mais do que no caso do Moraes, pelas cobranças que ele está recebendo pela escolha desastrosa do Zanin. Eu vou passar a palavra para o Vinícius, depois eu vou continuar aqui falando um pouco mais sobre esse caso e sobre essa história do Gregório do Vivier. Queria te ouvir sobre essa declaração do Lula, Vinícius, e como é que você vê essa questão aí do voto público dos ministros do Supremo Tribunal Federal, meu caro. Perfeito. Só uma questão que peço desculpas, eu caí, não sei se repararam, meu computador deu um pau, que reiniciou. Eu não sei se você leu no começo da sua fala, que com a aspa do presidente Lula, você leu? Se não, gostaria de ler rapidamente aqui. Eu botei já o vídeo, você viu o vídeo? Você quer que ótimo, eu coloque o vídeo de novo? Não vi, eu estava reiniciando o computador, mas se depois está ótimo. Eu queria só que o nosso espectador pudesse acompanhar para eu falar a respeito. Bom, vamos lá. Sabe, me entristece mais ainda, porque foi dada essa declaração no programa dele, com o Shoa. Não é no quebra-queixo nervoso ali de uma coletiva, em que às vezes ele pode falar, ele estava preparado, veio e falou um negócio desse. É inadmissível, Kiko. Todo mundo sabe do apreço que eu tenho pelo presidente Lula. Me dói muito ter que falar isso, mas é absolutamente uma bobagem o que ele disse. Não é recepcionado pela Constituição brasileira o voto secreto de ministro do STF. É muito claro o ordenamento jurídico brasileiro na medida em que coloca o princípio da publicidade nos atos judiciais, tirando quando corre em sigilo de justiça, segredo de justiça, por motivos de preservação da honra de menor de idade ou para o bom andamento das investigações, né? Que é a exceção, não é a regra. A regra é a publicidade. Os atos judiciais, os atos da justiça, sejam eles sentenças, sejam eles acusações, denúncias do Ministério Público, sejam eles habeas corpus por parte da Defensoria Pública, por parte da advocacia privada ali que defende o seu representado, eles todos são públicos. E isso está muito claro, indiscutível, inegável na nossa Constituição, exatamente para que a sociedade possa controlar. Você imagina, Kiko, que existe um ministro do STF, poderia existir um ministro do STF, muito ligado, sei lá, ao agronegócio, e passasse sistematicamente a votar sempre a favor do agronegócio, com argumentações a favor do agronegócio, e você percebe que aí ele ganha uma fazenda, e depois ele vira sócio de uma agroindústria e tal. Você precisa saber como ele vota. Você precisa saber como ele vota, até para ver se ele não está... Não faz sentido não ter publicidade. E, assim, é uma discussão que não cabe a gente ter. É cláusula pétrea da Constituição. Não tem como o Lula mudar. Eu não sei por que ele falou isso. Não sei como é na França, falaram aqui que na França tem voto secreto, eu não sei. Mas eu sei que no ordenamento jurídico brasileiro sequer é recepcionada essa possibilidade pela nossa Constituição. Então, eu lamento, também acho como você, viu, Kiko, que ele está sob pressão em virtude da escolha do Zanin. Eu diria até uma parte meio minoritária aqui na esquerda, que não discordo da maior parte desses votos do Zanin polêmicos. A maior parte, alguns eu discordo.